Boa tarde, meu nome é Kaique Aleixo Vieira de Souza e esse trabalho foi feito em dupla com Pedro Henrique Gomes Pereira. E nós somos do primeiro ano de Informática para a Internet. O modelo de placa que eu busquei foi a Vector 10, que não existe na realidade, é apenas um modelo ilustrativo, mas tem todas as peças que eu escolhi. Os componentes da minha placa são processador, memória RAM, BIOS, ou também conhecidos como memória ROM, a bateria, chipset Norte-Sul, cooler, entrada para conectores, por exemplo, LAN, USB, VGA, DVI, HDMI, etc. E, por último, entradas para componentes externos ou adicionais, que no caso são as PCI ou PCI Express. Processador. CPU é a sigla para Central Process Unit, ou Unidade Central de Processamento. Ele é o principal item de um hardware do computador, que também é conhecido como o processador. A CPU é responsável por calcular e realizar as tarefas determinadas pelo usuário e é considerado o cérebro do PC. Memória RAM. Em inglês, a sigla RAM significa Random Access Memory, que traduzindo ao pé da letra seria memória de acesso aleatório. Basicamente, a RAM guarda temporariamente toda a informação que o computador precisa para aquele momento ou para um futuro próximo. BIOS, também conhecido como memória ROM. A memória somente de leitura ou ROM é um tipo de memória que permite apenas a leitura, ou seja, as suas informações são gravadas pelo fabricante uma única vez e após isso não podem ser alteradas ou apagadas, somente acessadas. São memórias cujo conteúdo é gravado permanentemente. Bateria. Todo aplacamento do PC possui uma bateria. Essa bateria serve para duas coisas: alimentar a memória de configuração, também chamada como CMOS, e alimentar o relógio de tempo real do micro, relógio que marca a data e hora. Chipset, norte e sul. A ponte norte, ou North Bridge, faz o controle dos componentes denominados rápidos, como é o caso da placa de vídeo, memória RAM e processador. Já a ponte sul, também chamada de South Bridge, controla os componentes como porta USB e paralelas, slots PCI e ISA, e os discos rígidos que são classificados como os componentes lentos. Cooler. O cooler é uma espécie de ventilador que tem a função de reduzir o calor gerado pelos componentes da máquina, principalmente o produzido pelo próprio processador, ou seja, é responsável por refrescar o computador. Entradas para conectores LAN, USB, VGA, DVI, HDMI e etc. são as saídas de áudio do computador. As configurações mais comuns são as com 3 conectores e as com 6. As cores de cada conector têm funções diferentes. Verde, caixas frontais e fone. Azul, entrada de linha. Rosa, microfone. Laranja, subwoofers e central. E cinza, caixas laterais. PCI ou PCI Express. A característica fundamental do PCI Express é que ele é um barramento ponta a ponta, onde cada periférico possui um canal exclusivo de comunicação com o chipset. O PCI Express é também um barramento serial e não um barramento paralelo, como o PCI. Já o PCI é um padrão de barramentos, destinado a conectar periféricos ao placamento do computador, mas você também pode encontrar outras referências a ele, como interface, slot ou socket. Para finalizar, eu agradeço a todo mundo que teve a paciência de ver até agora, espero que todo mundo tenha gostado e que tenha conseguido entender o que a gente quis passar. Boa semana para todo mundo. Um beijo.